Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre fundos imobiliários e hoje é aquele quadro comentando comentários. No entanto, a gente ao invés de trazer vários comentários, a gente pegou apenas um comentário. Por quê? Porque a gente quis desdobrar um pouquinho mais sobre esse tema. A gente entendeu que esse comentário ele foi bastante rico, ele tem algumas informações ali que vai nos permitir batermos um papo sobre esse ponto que vai ficar na tela agora para vocês. Olha só, comentando comentários de hoje, dia 10 de setembro de 2025, o Rafaski fez o seguinte comentário aí alguns dias atrás. Vou comentar sobre rentabilidade que entendo oculta que a pessoa não enxerga. Fiquei com um fundo imobiliário por 2 anos e vendi no 0 a 0. Em outras palavras, ele comprou um fundo imobiliário por um determinado preço, não cita qual fundo e realmente não nos interessa aqui, eu acho que esse não é o objetivo, e ele vendeu pelo mesmo preço que ele comprou há 2 anos atrás. Mas, ele até colocou dessa forma, mas considerando proventos foi quase 30%. O tal de total return falado exaustivamente. Bom, se ele diz que em 2 anos foi 30%, possivelmente deve ser um fundo de papel. Possivelmente, mas não dá para saber. Como eu falei, ele não cita qual é o fundo. O tal de total return falado exaustivamente. Então, o que é total return? Total return é uma característica, né, de você considerar o investimento mais os rendimentos, os dividendos que foram pagos. Porque muitas das vezes nós investimos num determinado produto que tem como essência o pagamento de dividendos e nós simplesmente esquecemos, ignoramos os rendimentos que são creditados nas nossas contas todos os meses. Isso vale também para fundos imobiliários, para ações, né, para FIAGROS, para FIINFRA, vale para todos os ativos. No caso do CDI, por exemplo, quando você aplica, sei lá, R$10.000 e aquele dinheiro vai crescendo todos os meses, é importante destacar que esse rendimento que vai aumentando, ele é o juro que está sendo pago, né? E nós temos uma impressão de que isso por si só está gerando algum valor diretamente. Obviamente está gerando valor, mas é um mecanismo de geração diferente do que uma cota de um fundo imobiliário, ou até mesmo de um imóvel físico, ou de uma empresa que eventualmente distribua dividendos. Porque você está comparando um ativo gerador de renda, um ativo que paga dividendos, com um ativo que é basicamente acúmulo de juros. Por isso que a gente insiste tanto que entendemos vocês, nós todos comparamos pelo CDI, porque é o custo do capital, mas a gente tem que saber diferenciar a característica e a natureza do produto. Como é que eu fiz? Porque a gente está num momento de IFIX nas máximas. E o IFIX por si só, ele é um índice, assim como vários outros, que considera total return, que considera retorno total, que considera a valorização das cotas ou não, e considera os rendimentos pagos. Então, é muito contraintuitivo a gente olhar para o IFIX hoje e vê-lo na máxima, né? Acima de 3.500 pontos. Mas, como que isso pode estar acontecendo? Porque eu comprei cotas de um fundo imobiliário e essas cotas estão negativas. Eu comprei cota de fundo há 2, 3, 4, 5 anos atrás e as cotas estão negativas. Como que esse tal de IFIX está na máxima? Justamente porque talvez esses 2, 3, 4 anos, 5 anos, você recebeu 10, 15, 20, 30, 40, 50% ou mais de rendimentos. Tem fundo imobiliário, por exemplo, que hoje ele está praticamente no mesmo preço de 5, 6 anos atrás, só que só de rendimento ele já distribuiu mais de 60%, quase 70%, ou seja, você quase recuperou o seu capital todo só com os rendimentos. Obviamente, quando nós estivermos num cenário de juros baixos, talvez a gente vai ver que nesse modelo de total return, ao colocar a apreciação das cotas, ou a potencial apreciação das cotas, as pessoas passem a fazer uma leitura diferente. Mas, melhor do que falar, é mostrar. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um de um fundo muito antigo, que é o HGBS, que é um fundo de shopping centers, que ele existe lá desde 2006, 2007, né? E aí, o que é que a gente fez aqui, pegando como fonte de dados a própria Economática, né? Nós pegamos como linha vermelha o HGBS Total Return, ou seja, o HGBS considerando rendimentos pagos desde quando o fundo veio ao mercado. O azul é o 100% do CDI, né, que acaba sendo a grande referência do mercado. Inclusive, a gente fez um vídeo recente comentando essa questão dos 85% do CDI, que acaba sendo o benchmark mais, diria assim, adequado ou real para a gente fazer a comparação, mas aqui o objetivo não era comparar com o CDI, era simplesmente trazer a informação, tá?
E, obviamente, o CDI sempre sobe, como eu mostrei aqui nos últimos períodos, o CDI inclinou bastante. A linha verde é o IPCA acumulado, então, o quanto gerou de IPCA nesses anos todos aí, tá? E o HGBS sem proventos é a linha roxa. Então, peraí, então nós temos algumas informações importantes aqui. Quando nós comparamos o rendimento acumulado, o total return do HGBS, contra ele simplesmente na cota, a gente vai perceber que, uau, o rendimento é muito importante. Sim, meus caros. Eu vou dar uma informação para vocês. Historicamente, tudo mais constante, repito, tudo mais constante, tirando assim pela média, em 15, 20 anos, aqui a gente já está, né, praticamente com 20 anos da existência desse fundo, o retorno da renda, ele representa praticamente 90%, 80%, 90% do retorno total. Ou seja, quando você tem um fundo imobiliário de longo prazo, com características de ser um ativo distribuidor de renda, é muito importante você entender que a geração de valor, a geração de riqueza, melhor dizendo, ela vai estar muito mais ancorada no rendimento do que efetivamente na valorização ou não da cota, tá? Então, isso é muito importante de vocês entenderem. Muito, muito, muito importante. Mas aí, alguns de vocês podem falar assim, então, peraí, se eu tivesse gasto todos os meus rendimentos, talvez a cota não teria me protegido pela inflação? Até 2020, foi ali antes da pandemia, é verdadeiro. Mas aí entra aquilo que a gente falou, né? Os juros, olha como é que não é uma coincidência. Veja o que acontece com o azul. Ele se inclina muito de 2020 para cá, 2021. O que acontece com o verde? Ele fica meio lateralizado, mas continua crescendo. E o roxo perde força, óbvio. Por quê? Porque a cota isoladamente dos fundos imobiliários, principalmente fundos de tijolos, não tem conseguido aí ganhar tração nesse momento de cenários de juros altos. Né? Isso não é novidade para ninguém. Mas também desconsiderar os rendimentos não é uma coisa adequada, na minha visão. Outra questão que pode surgir. Então o fundo imobiliário ele não protege pela inflação definitivamente, se eu gastar tudo eu vou perder capital. Depende do ciclo que você está. Qual é a minha sugestão? Que você faça pelo menos algum reinvestimento para que você possa se proteger contra a inflação. Aqui eu poderia dar um número, mas eu não vou dar esse número. Por quê? Porque isso não é uma regra para os fundos imobiliários como um todo. Tem alguns fundos imobiliários que talvez você não precisaria ter corrigido, outros, não precisaria ter aportado, outros talvez sim, outros mais, outros menos, mas qual é a minha orientação geral? É que você pelo menos reaporte uma parte do seu rendimento para que você possa, independente do ciclo, estar de certa forma protegido. Por quê? Porque você tem que fazer a linha roxa ficar em cima da linha verde. Né? Claro que se a gente fizer isso composto no tempo, você não vai precisar reinvestir muito capital assim, você vai precisar reinvestir uma fração, que pelas nossas experiências aqui, um número entre 20% e 30% é um bom número, né? Baroni, mas então não compensa, porque eu vou ficar em cima do verdinho ali, o roxo fica em cima do verdinho, mas ele perde para o azul. Óbvio, por quê? Porque o azul é o CDI acumulado, ou seja, você está considerando que você nunca vai gastar o dinheiro do CDI? Não é verdadeiro. Se você quer viver como aposentado somente do CDI, é possível? É. Mas você não vai ter uma linha azul tão inclinada assim, ela vai ficar mais perto da verdinha, né? Por isso que é importante todo mundo entender que quando você está acumulando capital, o reinvestimento é fundamental. E quando você se aposenta, reinvestir parcialmente não é que é fundamental, mas é importante, porque você pode estar encaixando-se num ciclo de juros altos e, de repente, isso não vai ser verdadeiro. Então, você vai ter uma depreciação do seu patrimônio. Baroni, você poderia fazer isso com ações, com tudo? Certamente, mas eu não quis fazer. Eu acho que o objetivo aqui não é fazer uma comparação entre a ação A e a ação B, é muito mais para fins didáticos. A mensagem que eu quero passar para vocês aqui é para fins didáticos. No próximo slide, a gente quis trazer também um fundo de papel, e propositalmente um fundo de papel antigo, né? Um dos mais antigos que nós temos hoje no mercado, que é o HGCR. Repare que não é muito diferente. Agora, o que é muito interessante é que o fundo de papel ele não tem a premissa da correção do ativo. Por isso que a valorização, que é a linha roxa, está apenas 3%. Porque, de fato, um fundo de papel, ele basicamente vai te entregar rendimento. Por isso que ele é super comparável com o CDI. Essa é uma questão aqui bem interessante. O fundo de papel ele é mais comparável, faz mais sentido de você comparar com o CDI, porque no final das contas ele está distribuindo juros e correção monetária. Então repare que o vermelhinho, que é o HGCR considerando reinvestimentos, ele fica acima do CDI, né? Então 412 ali, 413 contra 300. E bastante acima também do IPCA acumulado, que é 135.
vale a mesma observação. Ou seja, se eu for assumir que eu vou gastar todo o dinheiro, eu vou ter dificuldade de repor a inflação. Mas isso vale para qualquer ativo, né? Mas, Baroni, eu comecei a investir em fundos imobiliários porque eu vi o meu tio falar, o meu parente falar, né? Ou eu mesmo comprei imóveis, e esses imóveis, mesmo recebendo aluguel, esses imóveis valorizaram. E eu não vejo isso acontecer no fundo imobiliário. É porque o recorte temporal da grande maioria de todos nós, ele acaba acontecendo num período em que a maioria das pessoas investem, e nós temos uma memória curta. Eu vou voltar aqui no slide anterior, lá no HGBS, e eu queria que vocês olhassem a linha roxa apenas. Vocês vão perceber que, embora a gente esteja andando de lado nesses últimos 5 anos, a gente teve momentos de valorização, né? Se você olhar ali entre 2014, 15 até 2019, que foi o momento que os juros caíram no Brasil, as cotas se valorizaram, né? E valorizaram de uma maneira importante, valorizaram assim, praticamente dobraram, sai ali de base 100, né? Porque aqui a gente ajustou a base, esse fundo era negociado em base 1000, mas se você olhar ali mais ou menos em 2015, ela estava perto do 100, e depois bateu lá em 2018, 19, para lá de 200. Então, veja que se você tivesse fazendo um estudo só desse recorte, você ia falar uma coisa completamente diferente. Nossa, o fundo imobiliário é tão bom que ele dobrou de tamanho. Ou seja, a cota dobrou de tamanho, que é muito mais do que a inflação. Então, se nós pegarmos recortes específicos, a gente possivelmente vai chegar em conclusões equivocadas. Então, qual é a orientação aqui para a gente finalizar o nosso vídeo? A minha orientação final entenda que é importante reinvestir sempre quando você está em fase de acumulação, seja no próprio fundo, seja na própria carteira, seja em ativo diferente. Não tem problema você pegar o rendimento do fundo imobiliário e de repente está comprando uma ação, está comprando investimento internacional, ou mesmo renda fixa. Não tem problema, o importante é você retroalimentar a carteira o máximo que você puder quando você estiver acumulando, e claro, colocando dinheiro novo dos seus aportes. Eu vejo muitas vezes as pessoas ficando com uma memória de preço. Eu comecei a investir em fundo imobiliário lá em 2021, aí as cotas caíram. Poxa, mas você nunca mais comprou nada? Chega a ser até meio estranho, você fez um aporte único e você queria exatamente que as cotas só valorizassem daquele recorte para cá. É muito difícil até contra-argumentar, porque se ele tivesse me falado isso em 2015, ele teria falado assim, nossa, investi em fundo imobiliário e dobrei meu capital em 2019. Ou seja, 2014, 15 até 2019 são 5 anos. Quem ficou enquadrado nesse recorte dobrou o capital do ponto de vista de cota. Mas quem investiu de 2020, 2021 para cá, talvez tenha tido algumas perdas ou talvez ficou no 0 a 0, né? Acho que a grande maioria tem uma perda se você olhar só o valor de cota, né? E boa parte também esteja aí no 0 a 0. Então, primeiro aqui a consideração é importante reinvestir na fase de acumulação. Na fase de fruição, ou seja, estou vivendo agora como aposentado, seja na poupança, seja na renda fixa tradicional, ou seja em qualquer outro ativo pagador de dividendos, entenda que quando você exclui o fator rendimento, o fator renda do ativo, você tem que criar uma certa proteção, porque no mundo real, você vai encontrar sempre um imóvel que valorizou muito, mas você também vai encontrar, ou talvez não vai passar aí no seu campo de visão, imóveis que perderam muito valor no tempo. Só que às vezes você acaba olhando somente para aqueles que valorizaram porque você está conversando com um corretor ou você está fazendo a sua própria pesquisa. Mas se você fizer uma pesquisa mais ampla, você vai perceber que os índices mostram que um ativo imobiliário ele valoriza talvez 1% a mais do que a inflação num ciclo de 20 e 30 anos. Então, não é que todos valorizam. Na média, valorizam 1%, mas tem uns que vão mais, outros que vão menos. Isso não seria diferente em fundo imobiliário, mas quando você alonga 20, 30 anos, você pelo menos passa a ter muito mais informações. Mas, infelizmente, eu não tenho aqui 20, 30 HGBS ou HGCRs para eu ficar trazendo para vocês como exemplo, porque o mercado, no final das contas, é muito jovem, né? Excluindo o HGBS, pegamos outros grandes fundos de shoppings, por exemplo, né? Leia-se XP Malls, VISC, Patria Malls e o HS Malls, são fundos jovens, que basicamente começaram alguns de 2017 para cá, outros de 2018, 2019 para cá. Então são os fundos que nem ainda têm o primeiro ciclo de 10 anos, e quando chegar nesse ciclo de 10 anos, desses 10 anos, talvez 6 anos serão de juros altos de 2 dígitos, ou seja, qualquer análise ou qualquer conclusão, ela, na minha visão, ela vai ser precipitada ou incompleta, porque você vai estar pegando um recorte de um ciclo muito específico, tá? Em outras palavras, se você tiver aposentado, se programe para continuar reinvestindo, seja em fundo imobiliário, seja numa ação, seja na renda fixa. Se você consumir todos os juros, toda a correção monetária e contar apenas com a valorização do ativo pela inflação,
pode funcionar em determinados momentos e pode não funcionar. Eu diria nem pode, deve funcionar em alguns momentos, deve não funcionar. Então, você tem que estar muito atento a essas questões, desses recortes temporais que podem ou não te favorecer na sua vida de aposentado. Então, quando você aposentar, eu não sei como serão os 10 anos subsequentes da sua aposentadoria, mas também concluir algo com base nos últimos 5 anos me parece prematuro e equivocado, porque eu mostrei que de 14, 15 a 20 foi uma vida completamente diferente de 20 a 25. Então, a maioria das pessoas está comparando de 20 a 25 e nós temos 3 milhões de investidores. De 20 para cá, aumentou mais de 2 milhões de investidores. Em 2018, eram 200 mil investidores, pessoal. Então, assim, a base crítica de avaliação é muito diferente, tá bom? A ideia era bater um papo com vocês nesses 15 minutinhos mesmo. Mais um quadro especial aqui do Comentando Comentários. Hoje a gente quis concentrar num comentário só, tá? Justamente para que a gente pudesse explorar um pouquinho mais esse tema que, às vezes, as pessoas trazem aí, é muito legal de ver o resultado com e sem rendimentos. Isso mostra que realmente o fundo imobiliário é um produto que tem uma característica muito focada em renda, e se você fizer a tarefinha de casa de reinvestir, mesmo nos momentos mais desafiadores, isso tende a impulsionar o seu resultado. Claro, tomando todo o cuidado da carteira, selecionando bons fundos. Eu poderia trazer exemplos aqui que não cumpriram isso, óbvio. Da mesma forma que eu poderia trazer ações nacionais e internacionais que cumpriram e não cumpriram. Como a gente sempre fala, o objetivo é montar uma carteira ali com 15, 20, 25 fundos e mantê-la saudável o máximo de tempo possível, entendendo como um portfólio. Vai ter um ou outro que vai derrapar, um ou outro que não vai entregar o resultado esperado, mas se a grande maioria entregar, sim, é possível você conseguir alcançar. E a gente tem acompanhado os nossos próprios resultados aqui de 2017 para cá, e é possível isso acontecer, então a gente não está falando com base teórica, mas sim com base prática. Tá bom? E por falar nisso, se você inclusive quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui, a gente vai colocar aqui no link para vocês também mais informações para que vocês possam acessar aqui as assinaturas e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É sempre importante ter essas experiências, tá bom? Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!